Olá, muito boa noite, abra as portas que eu estou chegando e nessa quinta-feira vamos fazer completamente diferente, vamos dar uma viajada no tempo, vamos rever alguns programas que já passaram aqui dos nossos contos empresariais e antes da gente apresentar aqui algumas reprises dos nossos convidados, deixa eu dizer, agora em maio, principalmente quinta-feira, dia 9, já temos uma série de programa com muitas novidades, fiquem ligados aqui com a gente, para vocês entenderem essa cara nova que o programa vai trazer para você. E eu tenho certeza com mais interação para você que está em casa. Olha, durante esse mês de abril, nós recebemos alguns convidados. E começamos o Conto Empresarial com o professor Wellington. Foi o nosso primeiro entrevistado. Vamos ver então trecho dessa entrevista. Deixa eu saudar então o professor Wellington, deixa ele aqui comigo. Agora é com a gente, professor. Se sinta em casa. Muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer, né, ter recebido esse convite, né, e saber que é o primeiro episódio. Então, assim, poxa, abrir, que responsabilidade, como né? Como tá o coração para fazer uma coisa assim? Primeiro episódio. Rapaz, eu vou confessar a vocês, né? Foi uma honraria que eu não imaginaria receber, né? E muita responsabilidade também, né? Quando recebi a mensagem, me explicaram o que seria o projeto, né, de contos empresariais. Eu disse, mas rapaz, tem tanta gente para chamar, né? Mas começar por educação, eu acho que é grande estilo, né? Uhum. Começar falando de uma empresa na área de educação, diante de tantos desafios que a gente tem, que é fazer educação no Brasil, fazer educação na cidade de Camaragibe. Então, assim, com certeza vocês acertaram. E eu fico lisonjeado de ter sido escolhido para falar um pouquinho aqui da minha história. Primeiro, eu quero saber quem é o Wellington. De onde vem o Wellington? Eu tenho certeza que as pessoas de casa devem estar muito curiosos, né? Curiosos para saber, todo mundo aqui, nessa curiosidade tão grande, eu também estou muito curioso para saber quem é o Wellington. De onde vem o Wellington? Bem, eu sou filho, né, de Dona Cremilda Maria de Lima, sou filho também de José Manuel da Silva, duas pessoas muito simples, meu pai não sabe ler nem escrever, minha mãe estudou um pouquinho, até a quinta série, né, como se chamava anteriormente, e mais duas pessoas que, lá na minha infância, quando eu paro para pensar de por que ter começado a empreender, eu consegui encontrar algumas respostas exatamente no período de dificuldade da minha família. Porque do momento de dificuldade da minha casa, lá quando meu pai estava desempregado, eu tive que vender bolo de goma com meu pai, aqui na cidade de Camaragibe. Você vendeu bolo de goma, mas assim, na rua? Na rua, dentro de uma caixa de papelão. E como era essa experiência de vender o bolo de goma? Bem, primeiramente foi a necessidade, né? Privação. Então, meu pai estava desempregado e era necessário todo mundo somar renda. Então, minha mãe já vendia alguns produtos de revista e meu pai teve a sugestão de dizer, a gente vai vender alguma coisa, se você puder ajudar. Naquele momento ali, meados da década de 90, meu pai também por ter pouco estudo, então na mente dele ele não entendia que poderia ser um trabalho infantil. E quando a gente olha a história da grande maioria dos brasileiros, isso foi algo que realmente aconteceu. E aconteceu comigo, não seria diferente, né? Não vi de nenhuma família rica, é uma família muito simples. E foi necessário todo mundo ali vender alguma coisa, ir para o comércio. Então, assim, já comecei ali a ter o meu primeiro contato com o público, com o povo, falar com as pessoas, conseguir vender numa parada, num ônibus, na frente de uma loja, convencer alguém a comprar mas também levar o da criança. Ali você começa a aprender comunicação, né? Fazer comunicação, conhecer as pessoas. Eu acho que é uma grande escola, né, Wellington? Qualquer empresário ele tem que aprender a vender. Vender é algo fundamental. É uma das habilidades que tem que ser ensinado, inclusive, nas escolas. Você tem que aprender a vender. Então, assim, ali foi por uma questão de necessidade, não é? Mas quem está nos escutando, quem está nos assistindo hoje e pensa em abrir um negócio, empreender, um dos caminhos é aprender, faça um curso online, simples, comece a vender. Aprender a vender vai ajudar muito. Então, ter iniciado em vendas ali na minha infância, bolo de goma, queijo, sandália e roupa, inclusive flores com minha mãe. Então, assim, isso me fez desenvolver uma capacidade de me comunicar bem, não é?
Obviamente, eu queria ter uma infância como toda criança, de poder ter tido tempo mais para brincar. Eu tive tempo para brincar. Joguei bola, me diverti, fiz muita coisa. Mas eu também trabalhei. Levou a coisa, assim, ao pé da letra, como diz, assim. Exato. Com mais responsabilidade. Com mais responsabilidade, tendo apenas 12 anos. Interessante. Olha, e nessas suas experiências, essas indas e vindas, eu acho que você está falando um pouco da sua infância. Isso. Né? Você, em algum momento, pensava em crescer na vida, pensava ser quem você é hoje? Pra gente chegar na tua história, eu quero saber o que passava na cabeça do menino Wellington. Rapaz, não passava não. Se eu disser a você que eu planejava algo para o futuro do que hoje eu vivo, de modo algum. Porque quando você é muito pobre, você não consegue ter dentro da sua casa uma cultura de diálogo. E de perspectiva, né? De perspectiva de você cursar medicina, fazer direito. Você não consegue enxergar coisas maiores. É a necessidade, né, Wellington? Exatamente. Então, assim, vislumbrar terminar o ensino médio era ali o possível e depois começar a trabalhar. Né? Mas algumas coisas começam a acontecer na nossa vida que vai fazendo com que a gente consiga ter perspectiva. E uma delas eu falei aqui em técnica, aprender a vender. Aprender a vender, né? E uma delas é você conseguir encontrar pessoas que vão conseguir inspirar você a ser uma pessoa melhor. E aí, um amigo meu, essa história ela é muito interessante. Um amigo meu, ele conheceu uma empresa chamada de Interdata Cursos. Alguém aqui já ouviu falar? Interdata Cursos. Esse nome não é estranho, não. Interdata Cursos, Vital Carvalho é o dono. Um abraço para Vital. Eu aprendi muito com ele como empresário. E esse meu amigo chegou para mim e disse assim: Wellington, tem uma empresa lá no Derby que se você panfletar na rua, eles vão te dar o curso de graça. Tu vai ganhar um curso de graça. Um curso de computação, curso de computação gráfica, digitação. Isso era muito caro. Era coisa de R$1.000 para aquela época. Tu vai... Eu disse... Você quer dar carne a gato, rapaz? Já viu? Pra quem já tava vendendo bolo de goma. Panfletar é a coisa mais fácil do mundo que eu tinha para fazer. E ainda ganhar o curso. Então, assim, eu aceitei o desafio. Aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. Primeiro que a gente não recebia. A gente recebia. Tinha até uma palavrinha que era uma permuta. Uhum. Era uma permuta. Então a gente ia ali pro sinal, dava o panfleto e ia acumulando um banco de horas. Com esse banco de horas você fazia um curso. Então eu aprendi digitação, informática, rede de computadores, computação gráfica e Excel avançado. Ô Wellington, só me permite uma coisa. Pra essa galera que tá assistindo a gente agora, você tá falando de digitação. Essa galera talvez não saiba o quanto isso, a perspectiva do agora. Porque para você estar navegando hoje no computador, a digitação lá atrás ajudou muito para as pessoas que tinha que fazer, era datilografia? Na época já era teclado. Já era computador PC, que os computadores grandes... Né, era digitação mesa, mesmo. Já era digitação, ASDF, você aprender a memorizar sem olhar para o teclado. Então... Mas você chegou a fazer datilografia? Porque eu fui longe lá. Eu tive uma pequena experiência na Associação dos Moradores perto de casa. Porque o pessoal botava muito isso, né? Colocava muito isso lá, mas foi uma aula ou duas. E era a grande novidade. Era a grande novidade. Tem que fazer um curso de datilografia. Era a grande novidade. Essa galera não sabe nem o que é datilografia hoje, mas prossiga. Grande novidade. Então, assim, eu tive contato com um empresário muito forte do Brasil, que naquele momento a Interdata estava entre as maiores empresas informáticas do Brasil. E ali, de digitador, fiz digitação, fiz informática, né? E eu me tornei monitor. Menino, me senti muito importante. Vem aí um empresário, né? Monitor de digitação. Né? Minha mãe, quando eu disse assim, mãe, vou ficar com monitor de digitação. Então eu ficava lá, ia para o colégio de tarde e ia auxiliar a galera a aprender a digitar, passar a técnica lá do programa. Não era nem remunerado, mas na vida de qualquer pessoa, muitas vezes você vai passar por isso. Naquele momento ali, aprender era um salário, tinha muito mais valor do que um salário. Porque quando eu fui para a faculdade, quando eu consegui abrir um negócio, tudo que eu aprendi no mundo da informática, cara, eu estava com um passo à frente de muita gente. Não precisei contratar ninguém, eu mesmo já sabia fazer. Fazer uma planilha, uma folha de pagamento, vincular uma planilha com a outra, trabalhar como ajudou, hein? Montar um slide, apresentar um seminário na faculdade, né, com um slide montado tudo bonitinho ali no PowerPoint, e a galera dizia, como é que tu sabe fazer isso? Esse cara é o gênio. Eu dizia, né? eu dou aula disso. Mas assim, então tudo começou ali na infância. Ter contato
com essas pessoas que tinham uma bagagem cultural, que tinham um capital intelectual muito maior do que o meu, me fez mudar. Quem também passou por aqui foi o professor Luiz, nos Contos Empresariais, e trouxe muita informação legal, como essa que a gente vai ver agora. Vamos a um trecho da fala do professor Luiz, que com certeza entregou demais pra gente. Quando o empreendedor se torna empresário, quando o empresário se torna empreendedor, é quando o sucesso acontece. Né? Existem muitos casos de empresários que são péssimos empreendedores. Como existem muitos casos de estagiários que são excelentes empreendedores. Então, para eu falar o início da minha jornada, eu posso dizer que eu era empreendedor quando esse termo ainda nem existia. Né? Quando eu nem me conhecia por gente. Eu ia, vamos dizer, na praia e eu perguntava para o vendedor de caldinho por quanto ele comprava, por quanto ele vendia, quantos ele vendia num dia. Eu fazia conta. Você já queria entender aquilo ali. Né? Exatamente. Isso eu tinha 16, 14 anos de idade, saía da escola e ia na praia. Então, eu ia, sei lá, numa loja, eu ficava imaginando quanto era o custo do aluguel. Então, eram curiosidades típicas de um empreendedor, né? Mas que na época eu era idade escolar. Então, eu tinha essa curiosidade, esse desejo de saber como as coisas funcionavam, quais eram os números, qual era a necessidade de capital inicial. Sempre tive esse comportamento. Então, esse comportamento, ele vem comigo há muitos anos e muito antes, inclusive, de eu me tornar empresário. Que coisa boa. Para você que nos acompanha, eu vou dizer de novo, muito obrigado. Você que está dando aqui engajamento para a gente. O que você está achando? O que você está achando do Contos Empresariais? O nosso Cris diz, pergunte para o público o que ele está achando, né? Como está sendo receptivo, o que é que eles estão achando disso. Então, coloca a tua opinião aqui embaixo dos comentários. É importante ter a tua opinião aqui também. Olha, eu quero falar mais sobre o empreendedor, o empresário, mas eu tô com uma curiosidade bem pessoal. Posso perguntar? Claro. Posso perguntar? Não sei se vou responder, mas perguntar você pode perguntar. De onde veio esse nome, rapaz? Eu fiquei curioso. Isso é uma curiosidade, viu? Kotkiewicz, isso é sempre Kotkiewicz. Isso é sempre um papo interessante, porque toda entrevista... Tem nada a ver, mas é curiosidade aqui do apresentador. Toda conversa comigo começa assim, com o meu nome. Porque todo mundo erra. É palestra, seja o que for, sempre erram. E eu já estou acostumado e acho isso engraçado. Mas é Polônia. É Dantas e Kotkiewicz. Então, Dantas é do interior de Pernambuco e Kotkiewicz, que meu pai é gaúcho. Ele veio para Pernambuco há 40 e tantos anos atrás, mas é o nome que vem do Rio Grande do Sul, que veio da Polônia. Que interessante. Vamos voltar para o nosso foco. Vamos nessa. Que eu fiquei sabendo, a produção disse que você também é artista, mas é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Tá bom, combinado. Eu quero saber quando que foi, tudo começou aqui com o curso de inglês em Camaragibe. O seu curso de inglês é... Inglês Easy. Isis. Chegou em Camaragibe. Quem passa ali da Belmínio Correia, isso. E quem não é de Camaragibe precisa entender que aqui tem a Belmínio Correia, muita gente erra esse nome, vai passar ali perto onde era o antigo Santa Sofia, onde era ali pertinho, já próximo do Itaú, do Chaplin, né, do Passira, vai encontrar ali o seu curso. Quando chegou? Essa história é bem interessante, porque Camaragibe foi a nossa quarta unidade, né? A escola começou em 2007, de maneira muito pequena, informal. Eu era professor de inglês de uma rede que vocês que têm um pouco mais de 20 anos, um pouco mais de 30 anos... Ah, tá. Só nós, né? Só vocês lembram do inglês Wisdom? E eu era professor do Wisdom e o Wisdom fechou. Que bacana. E o Wisdom fechou no Brasil inteiro, porque uma questão muito importante da lei de franquias, Jonas, é que você não pode comprar uma franquia de açaí, por exemplo, sei lá, Açaí Concept. Aí você aprende todo o processo e resolve abrir a sua própria marca de açaí. Isso é proibido pela lei. Né? E aí houve uma briga na justiça durante muitos anos, porque o fundador da Wisdom, ele era franqueado Wizard. Tá. E ele fechou a escola e abriu com outro nome. Aí foi uma briga na justiça de quase uma década e eu fiquei desempregado. No meio da graduação na UFPE, eu sou formado em odontologia
Isso já é papo para uma outra história. Eu tenho um diploma e às vezes eu tenho que mostrar, porque ninguém acredita nisso. Eu tenho uma foto, tá? Porque as pessoas não acreditam que eu sou formado em odontologia. Mas durante a graduação inteira... Mas exerceu? Eu fiquei curioso. Jamais. Não exerceu? Não ganhei R$1 com odontologia. Só com o curso de inglês, né? Porque eu já era professor de inglês desde o pré-vestibular, quando eu voltei do meu intercâmbio e tal. E fiquei ali na Wisdom 6 anos. No meio da graduação, a escola fechou. E eu comecei a fazer anúncios no Orkut. Você conhece o Orkut? Ah, não sou dessa época, né? Eu imaginei. Eu sou do Instagram pra cá. Pra cá, é. Percebi. Achei que era Botox. Ó, deixa pra lá. Mas é pouca idade mesmo, né? Tá certo. Então, aí eu tenho os anúncios no Orkut, cara. E assim, de 1 em 2 em 3 alunos, eu me esforçava muito para ser o melhor professor de inglês. Bacana. Assim, de Recife, né? E eu acho que isso é uma questão chave do empreendedorismo também. Marketing é fundamental. Sim. Propaganda é fundamental. Mas ser bom no que você faz é a regra número 1 do marketing. Então eu acreditava muito nisso e me esforçava muito para oferecer todas as experiências de ensino que na escola eu não era permitido. Exemplo, para que você aprende inglês, né? E eu dizia, você aprende inglês para usar no dia a dia. O que é que eu fazia? Eu pegava minha turma e ia dar aula dentro do Shopping Recife. Então, ou de um supermercado. Eu ia para o Bom Preço e a gente ia aprender na prática números, cores, vegetais, enfim. Eu preciso, porque eu tenho um problema muito sério com o inglês. Desculpa. Posso indicar um curso bom para você. O seu, né? Com certeza. Eu preciso, porque só aquela regrinha básica, né? What's your name? Foi bonita essa pronúncia. Foi, né? Foi. Ensina. Chega ali no aeroporto, não vou deixar nem embarcar. Mas todo mundo diz isso, né? Quando sabe inglês básico. Tipo, how are you? I'm fine, thanks, and you. É a decoreba, né? Tá. A gente vai falar. Daqui a pouco, daqui a 2 anos, mas olha, pior que isso funciona. Assim, as pessoas acham que não, mas esse inglesinho de what's your name? How are you? Como você tá? Não sei, isso funciona. Sim. Agora, você precisa de um pouco mais para poder, né? Às vezes você até consegue entender o que está sendo dito ali em inglês tranquilamente. Isso. Você consegue... Por exemplo, eu acho que eu assisto um filme em inglês lá, eu praticamente entendo o filme. Legal. Mas para falar, é um absurdo. São 4 habilidades, né? Leitura, escrita, audição e fala. E normalmente elas são adquiridas nessa ordem por adultos. Tá. Porque nos ensinam de uma maneira, entre aspas, errada. Então veja, como é que uma criança aprende a falar inglês? Falando. Como é que um adulto aprende a falar inglês? Lendo e escrevendo. Então já se inverte o processo. E esse é um dos segredos do nosso sucesso. A nossa metodologia é focada em conversação. Então, em vez de ficar estudando gramática, sei lá, 5 anos... Você vai para a escola, não desmerecendo a escola, o ensino regular, sim. Mas você aprende o básico do básico, tá? E não fala nada. Você viu agora com o inglês, né? Eu tentei ver, né? Mas tô até agora esperando ele aqui. Daqui a pouco ele chega. Mas foi no básico, né? Foi. Então, mas é aquilo que eu tô dizendo. A gente até sabe o que você tá querendo dizer. Sim. E tal, mas é preciso também executar. Agora, o que é curioso... Não, mas só para resumir, a chegada em Camaragibe, né? É isso que eu quero. Então, o que aconteceu? Em 2014, ano da Copa do Mundo, né? A gente já estava com a empresa constituída, CNPJ, que aí é uma outra história assim, que também passa pela decisão de deixar a odontologia. E esse é um insight muito importante para o nosso telespectador, porque muitas vezes você tem que tomar a decisão do curso de graduação muito cedo. E isso aconteceu comigo. Quando me perguntam por que odontologia, até hoje eu digo, não sei. E é uma pena que eu não tive coragem de largar tudo antes e telespectador, não largue, calma, né? Não, seu pai vai ficar com raiva de mim, então... Calma, mas é uma decisão que tem que ser muito pensada. Mas eu deveria ter largado a graduação antes. Por volta do 7º período, eu já sabia que eu não ia seguir aquilo. Não tinha vocação, né? Não tinha vocação, não tinha tato, não tinha jeito. Eu pensava em tudo que eu ia fazer, menos ser dentista. Mas não tive coragem, velho. Porque fica aquela história, mas um diplomazinho... É interessante. Né? Se você for preso... Você vai para uma cela especial, inclusive acabaram com esse benefício agora. Ainda bem. Foi ruim pra ti, tá? Pois é, para mim não, porque eu já não pretendia ser preso, então tá tudo certo. Mas aí eu fiquei até o fim, tenho o diploma, só servi para fazer um MBA em negócios, porque foi importante para mim o MBA. Mas em 2014, ano da Copa do Mundo, na época tinha alguns programas do governo que incentivavam muito a educação profissionalizante.
que é um nível de educação abaixo do técnico, né? Técnico superior, pós-graduação, etc. Mas o profissionalizante é um curso livre que ensina profissões básicas, tipo digitador, caixa de farmácia, caixa de supermercado, telemarketing, essas coisas. E aqui em Camaragibe, bom, esse tipo de educação estava bombando nessa época. Toda esquina tinha uma escola com um sistema de vendas extremamente agressivo e baixa qualidade de ensino, mas estava bombando. E eu disse, poxa, eu tenho que participar disso. É o momento, né? É o momento. E em Camaragibe tinha um conterrâneo nosso, um amigo nosso chamado Edson, que tinha uma escola. Um abraço para ele, se ele tiver nos ouvindo. Um abraço. Edson, meu amigo. Gosto muito do Edson. Ele é muito querido. Ele tem uma grande reputação, assim, muitos amigos aqui. E ele tinha uma escola muito antiga chamada Design Info. E ele queria sair do ramo, do mercado. Então ele colocou a escola à venda e chegou até a proposta e eu acabei fechando negócio com ele. E foi assim que eu vim para Camaragibe. Eu queria estar em Camaragibe com a escola de inglês, mas eu também queria experimentar esse segmento de profissionalizante. Então eu uni as duas coisas e nesse endereço que você mencionou, que é em cima onde hoje é a Passira, antigamente acho que era Chaplin. O Chaplin é do lado, o Chaplin já foi ali mudou, também, né? Já foi ali, exatamente. Foi ali também. E hoje é o Vando também, tá ali naquele meio, que era o ponto que ele já ocupava desde antes, quer dizer, desde 2014 a gente está no mesmo endereço, fechamos o negócio. Acontece que eu não me identifiquei com esse segmento. E com 6 meses, eu encerrei as atividades completamente da Design Info. Hoje ela só existe na fachada. Quem passa pela frente e olhar ainda vai ver Design Info. Mas ela já não existe há bastante tempo. E para falar de publicidade, nós recebemos aqui no Contos Empresariais o Rafael Ataíde e deu dicas importantes. E é bom a gente rever dicas como essa para o seu negócio. É importantíssimo, Jonas. Por exemplo, segundo o Sebrae, né, 30%, acho que essa pesquisa de 2022, 2023, algo disso, 30% das empresas brasileiras, isso é quase 20 milhões de empresas, né, 20 milhões de CNPJs, não tem presença online. Quer dizer, eles não existem, né? Segundo a gente fala no interior, quem não tá no Google não existe. Então, esse cara não aparece. Dá um Google no cara, o cara não aparece. Né? Ele não tem uma rede social, ele não tem um site, ele não tá sendo encontrado. Não significa dizer que os outros 70% das empresas estão bem posicionadas, não. Mas eles já deram um primeiro passo. Então veja o quanto de empresas no Brasil hoje ainda estão fora do mundo online. Né? É muito. Para um país como o nosso, que 188 milhões de brasileiros estão conectados de uma forma ou de outra na internet. É 87%, 86% da população brasileira conectada. Tá? É muita gente. Né? E desses que estão conectados, 188 milhões de brasileiros, 94% tem WhatsApp, amigo. Então, assim, é um número estrondoso. E muita gente se comunica pelo WhatsApp, né? Recebe tudo pelo WhatsApp, né? Cara, é um número estrondoso, entendeu? 70 quase milhões, 67 milhões de brasileiros estão no Instagram. Então, assim, tá todo mundo conectado de uma forma ou de outra. E você não tem uma presença online, né? A sua empresa... E aí tem um outro ponto importante de estar presente online, Jonas. É assim, infinitamente mais barato de que você, às vezes, tentar constituir uma empresa sozinha, sólida, concreta. Ô Rafael, a gente está falando aqui de marketing para empresa, mas você também faz marketing político. Essa regra serve no contexto geral, né? O marketing ele serve para tudo. Inclusive, eu trato no marketing político muita coisa da regra empresarial. Né? Eu estava ontem... Para quem não sabe, o Rafael já participou do Café com Política comigo, né? Na Rádio Camará FM. Já está aqui o convite para voltar, para a gente recomeçar o café. Eu acho importante a gente... Pode ser até no Terraço Café. Tá sabendo do Terraço Café, né? Aqui mesmo, breve, nós vamos estar aqui inaugurando o Terraço Café. Incrível, aguarde. Então, quem sabe aqui a gente fazer aquele bate-papo. E você falava disso. Uma época você dizia que o político que não se vê como uma empresa está fadado ao fracasso. Exatamente, Jonas. Por quê? Tudo tem que ser mensurável, né? Ao longo desses 20 anos aí de publicidade, né? Já atendi no mercado privado mais de 200 empresas de vários segmentos,
né, de vários lugares, inclusive até da Dinamarca, né? No ramo político, a mesma coisa. A gente já fez campanha aqui no Ceará, no Tocantins, né, em vários outros estados do Brasil. E hoje, esse ano, se Deus quiser, também em pelo menos 3 ou 4 estados do Brasil. Política como empresa, né? E é até pior, porque para ser uma startup, ela tem que dar certo muito rápido, dar lucro muito rápido e ter equity, né, e branding, ou seja, ela tem que ter um valor de mercado gigante. Se ela não tiver um valor de mercado, um valor de marca e não tiver lucro, que no caso é voto, ela não vai ser um sucesso. E no pequeno negócio não é diferente. Feito eu disse, se você não tem uma rede social funcionando bem, se você não tem um site, porque o site morreu. Não morreu. Senão o Google já tinha parado. Falando nisso, dá um Google aí em Jonas Silva, você vai achar aí todo o nosso trabalho. Exato. Olha, agora eu pergunto para você, por que investir em vendas online e tráfego pago, Rafael? Jonas, não existe negócio sem vendas. Mas o meu é filantropia. Não vende a tua ideia não, tu não vai ter dinheiro. Não tem como. Você tem que vender, né? A venda é que traz a sustentabilidade do negócio. Então, hoje, você ter acesso à venda, se você quiser sair caminhando na rua, buscando cliente, você vai conseguir, mas você vai ter um limite de tempo, porque o dia só tem 24 horas para todo mundo, de disposição física e de pessoas que vão parar para lhe ouvir. Na hora que você transfere isso para uma ferramenta que vai ter acesso a milhares de pessoas ao mesmo tempo, que é no caso do tráfego online ou do anúncio online, né? Que pode ser no Google, no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Instagram. E você consegue falar com, por exemplo, em Camaragibe, 50 mil pessoas. Eu quero saber quem é que vai conseguir falar com 50 mil pessoas em uma semana. Não vai falar. Impossível, né? Pessoalmente, não. Mas via ferramenta de marketing digital, sim. E você vai conseguir mensurar. A gente pode conseguir localizar. Mas eu digo impossível isso. Você realmente fazer isso. Presencialmente, né? Presencialmente você não vai humanamente falar. Impossível. Humanamente impossível. Falar com 1000 pessoas, difícil. É muito impossível. Assim, é muito difícil. E outra, e pessoas que eu posso querer que tenham o perfil do meu público, a idade que meu público consumidor tenha, né? E que descubram o meu negócio, que venham até meu negócio. Então, se eu não tenho uma presença digital como uma rede social, como um site... Eu não consigo entender, né? Eles vão para onde? Eles vão ver o quê do meu negócio? Porque para alguém sair de casa e ir até a sua loja, até a sua empresa para lhe conhecer, ela precisa gostar muito ou querer muito aquilo. Então, ter uma presença digital já é o meio do caminho. Eu pego ela do anúncio, levo ela até algum lugar. A não ser quando a gente precisa fazer vendas imediatas, que aí é um caso do WhatsApp da vida, que às vezes você pega do anúncio e leva o consumidor até o WhatsApp. Jonas, isso aqui é um caminho para você aumentar vendas rapidamente. Mas a gente precisa também entender, Rafael, que às vezes existe, nessa questão do marketing feito pelo WhatsApp, você acaba sendo chato com as pessoas e pode ser um erro de percurso muito grande, porque você não está fazendo marketing, você está incomodando as pessoas. Você não tem a expertise de fazer, de contratar uma empresa que realmente saiba fazer. Mas não é no WhatsApp do consumidor. Sim. É você trazer para o WhatsApp do negócio. Sim. Né? Para o WhatsApp do consumidor, você tem que passar pelo processo de LGPD, né? Lei de proteção de dados. Existem formas de você fazer isso, tá, Jonas? E isso aqui que a gente está falando é o início da pirâmide, né? Existem formas de você fazer, sim, o WhatsApp do consumidor, mas aí você tem que passar por um processo de criar um funil de vendas, exatamente, por exemplo, né? De fazer todo um processo de automação. Mas isso tudo é algo um pouco mais avançado. Deixa eu só interromper você e dizer que você fala tanto de Cris por causa do cachecol dele, mas ele acaba de trazer água, café, trazer tudo, porque aqui as pessoas são bem servidas. Você fica falando do cara. Tá você fica falando do cara. Assim que ele voltar, eu vou chamar o chefe aqui para... O chefe tá trazendo aí umas... Vai ter uns anúncios importantes hoje aqui no programa, tá? Antes dele anunciar, eu vou lhe perguntar. Você gosta de estudar, né? Bastante, cara. Bastante, né? Então, ó, quem gosta de estudar e quem gosta de fazer curso, daqui a pouquinho o chefe vai trazer uma notícia bacana. Sai daí não, fica com a gente, porque vai ser uma notícia muito bacana. Daqui a pouquinho ele vai trazer. Ficou curioso, não foi? Demais, vamos saber.
Tivemos história de vida, história de superação. O meu querido Jorge Ricardo, lá do Câmara Gráfica, entregou conteúdo bastante interessante e falou da sua vida, do início da sua trajetória, e foi muito bacana. E relembramos aqui muitas coisas boas do início da sua trajetória. Vamos ver juntos? Todo mundo que volta pro zero tem uma dificuldade muito grande, né, desse recomeço. Mas todo mundo que acredita no que está fazendo, investe. Sabe por que você vendeu o carro, vendeu a geladeira, porque você acreditava no que você enxergava. Você só faz isso quando você acredita. Aí eu posso dizer mais, vê se, Jonas. Eu acho que o que eu acreditar, a palavra de eu acreditar é pouco. Porque Deus tinha me dado uma pessoa que fazia com que eu acreditasse. Porque naquela noite que eu precisava vender a geladeira, né? E vendia a geladeira, né? E aí quando eu vi, eu não tinha 10 centavos para comprar um pão. Nós choramos e dormimos. Né? Aí no outro dia aparece a luz, né? Um parente meu traz um carro recheado com uma feira para 2 meses, sem saber de nada. Aí eu disse, não, eu tenho que começar. Né? Aí foi quando surgiu a oportunidade, né? Orlando Moreira me prestou a máquina, né? Minha esposa sabia costurar, todo dia eu saía para vender. Né? Até que surgiu uma oportunidade, né? Eu fui trabalhar na prefeitura. Então, você fez muito essa ponte política, prefeitura, Orlando Moreira. Orlando é meu amigo, aproveitar e mandar um abraço pro professor Orlando Moreira. E assim, Orlando também foi meu vizinho na infância, né? Mas então, você já enveredou politicamente? Não, tive muita vontade, mas eu tive muito medo, Jonas, porque tem uma coisa que meu pai sempre dizia aos 3 filhos, né? Seja honesto. Então eu tinha medo de me entrar e de me envolver para ser um corrupto. Né? Não era medo de morrer, não. Era medo de ser um corrupto. Porque eu digo a meus clientes, se eu errar, eu só quero o que é meu. Se eu estiver me devendo, eu lhe devolvo. Agora, se você estiver me devendo, você vai me pagar. Ou seja, a coisa tem que ser boa para os dois. Eu não posso vender a você uma camisa pelo valor X e ficar achando que eu estou lesando. Eu tenho que vender justo. Você trouxe uma coisa pra gente aqui agora, essa história que você disse que no outro dia um parente seu chegou lá com um carro com comida e tal. É meu irmão do meio, né? Então, o que acontece? Eu acho que tudo tem um encaixe da nossa vida. Com certeza. Tá? Tudo tem um encaixe. A gente aqui não observa. A gente acha que tá aqui não vai acontecer nada. Quando você tem fé, quando você acredita no que você está fazendo, né? Quando você tem persistência, a tendência para que tudo se encaixe é muito grande. Se você olhar aí um pouco a sua história no retrovisor, você vai ver que tudo teve um encaixe para você chegar onde você está agora. É interessante quando você fala isso, Jonas, que me veio uma lembrança muito forte na época que dos 14 anos, aí eu fui para o ensino médio, né? E eu estudava no Socuca, né? Saudoso Hilo Jorge, né? Não morreu ainda, né? Mas é saudoso porque é uma pessoa que contribuiu muito, né, para a minha formação. Para quem é de Camaragibe e até mesmo de fora, já ouviu falar, é claro, da Toca do Mar. Eu trouxe aqui no programa, junto com a direção do programa, um casal excepcional, Alex e Rose. Rolou até emoção, veja aí. Eu passei assim, eu tive perto, eu também fiquei emocionado porque me trouxe exatamente esse momento, sabe, que foi ruim para tanta gente, que foi o momento da pandemia, mas que a gente conseguia trocar essa energia. E era com muito cuidado, né? A Rose tá com máscara, veio pra cá, álcool em gel. Eu acho que eu era uma das poucas pessoas que entrava lá com aquele cuidado todo da pandemia, mas onde eu vi tanta energia, Rose. Diga, Alex. Foi sim, a gente passou 9 meses fechado, só trabalhando com delivery e o iFood. A gente passou 9 meses. Foi uma temporada muito difícil, né? Não só para mim, mas para os outros comerciantes. A gente se acompanhou, né, naquele momento, né, Rose? Um acompanhou o outro, né? Foi difícil. Difícil. Muito. E quando eu olho para você aqui, eu fico emocionado, porque só nós sabemos assim o quanto nós trocamos de conversa e quanto nos apoiamos e o quanto eu encontrei apoio em vocês. Então, eu tô feliz aqui. Primeiro que esse momento aqui é uma realização para mim.
É o primeiro podcast que vocês estão participando comigo. Já participaram, inclusive, de reportagem com o pessoal da TV Jornal, mas em podcast é o primeiro que eu estou tendo essa oportunidade de fazer. E eu fico muito feliz porque, além de contar a experiência de vocês de forma profissional, que aqui está para vocês contar, mas não deixa de ser esse recorte de algo tão interessante que eu vivi com vocês nesse momento que foi durante a pandemia. Eu digo para muita gente, teve que ter muita força e ter muitas pessoas para dar, assim, força. Eu chegava ansioso lá em Rose, contando das minhas ansiedades, sabe, que era difícil. E Rose estava passando uma barra muito difícil, não era, Rose? Se você quiser contar, fica à vontade. Você estava na barra também. Também. Mas sabe como é a pessoa segurar a barra do outro? Mas, graças a Deus, estamos aqui hoje, né? Contando vitória, né? É o que mais importa. Graças a Deus. Rose, além desse momento, teve algum momento que você disse assim, não, ou a pandemia foi o pior momento? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, viu? A pandemia foi ruim porque, assim, foram muitos clientes que a gente perdeu. Foi, muitos clientes. Muitos clientes. Amigos, né? A gente perdeu. Mas eu digo assim, eu acho que pior mesmo foi isso mesmo. Foi, né? Dos momentos, foi a pandemia. Foi, porque naquele momento eu acompanhei vocês assim, de perto, fazendo delivery. E era muito difícil tocar, porque todo mundo tinha dívida, né, Reinaldo? Isso, exato. E teve o problema da minha filha, né? Sim. Que isso aí não... Que foi um momento também muito difícil, né? Muito difícil, mas graças a Deus... Mas também de superação, né? De superação. Minha filha superou, graças a Deus está aí. A gente trabalhava durante o dia, quando fechava, a gente ia para o hospital, dormia lá com ela. No outro dia a gente voltava para trabalhar. Hospital e entrava no final ali na da tarde, toca, voltava para o hospital. E passamos... Acho que um mês, mais ou menos, nessa pisada. De dormir em hospital, voltar para a toca. E os clientes, muitos, nem imaginavam. Era isso que eu ia perguntar. Qual é o segredo? Qual é a mágica que vocês usam? Porque eu digo porque eu estava bem próximo e Rose desabafava com as pessoas mais próximas, né? O Alex também. Mas para quem estava lá na toca enquanto cliente, Reinaldo, não percebia. Então qual é a mágica? Porque às vezes as pessoas estão afetadas com algum problema e chega com raiva, você chega triste, você passa para as pessoas, né? Não, ali era eu e ele e a gente sempre passava o melhor para os clientes, né? Deixava do mesmo jeitinho, entendeu? Era essa energia, né? Essa energia que você mantém, né? Tem que saber dividir as coisas, né? Tem momentos eu tinha que voltar para o hospital, que era dormir... Entre aspas, não dormia? Porque a gente não dormia. E passar a noite com ela e de dia, muitas vezes de manhã saía, ia para a Ceasa, corria para fazer as coisas. Chegar de novo lá para meter e em tudo Itamaracá, de novo. Tapissuma, a gente bate e volta para pegar à noite, mercadoria. muitas vezes eu saía e pedia para minha irmã, uma pessoa ficar com ela lá e a gente ir, mas a gente voltava para dormir com ela, porque ela pedia isso por causa da gente, e assim foi. Mas graças a Deus se passou 5 anos, já vai fazer 6 anos e ela está aí, graças a Deus. Isso é o que é mais importante, né? Tá grávida de 6 meses. Coisa boa, que notícia boa. E vocês todos felizes da vida aí. Luísa tá chegando. Luísa tá chegando para fazer parte da família, a família crescendo cada vez mais. E por último, recebemos o Cleiton Souza, que é proprietário da KS e trouxe também história de superação, de empreendedor, como empreender. Foi bacana o nosso convidado. Assim, tivemos o Contos Empresariais do mês de abril. Vamos ver. Você disse que sempre foi CLT e as pessoas têm essa necessidade de ser CLT, mas uma hora ou outra as pessoas querem se libertar, querem montar o seu próprio negócio, quer viver do seu próprio negócio. A CLT dá uma certa segurança que você tem algo, né, chefe? Que é certo, que todo mês você tem aquele dinheiro certo. E que CLT também não tem nada certo, porque o patrão também pode colocar para fora, né? E as pessoas têm medo, às vezes, de empreender no próprio negócio. Não sei se você já percebeu isso. Sim, o pessoal tem esse medo do novo, né? Não é? Empreender, né? Não é para todo mundo, não é para né? todo mundo. Você teve esse medo quando deixou a CLT para empreender? Exatamente, bem citado aí, vocês falaram, né? Como eu falo, no começo foi para sentir. A vontade já existia, o dom também. Porque, como a gente falou aqui, não é para todos empreender. Porque empreender, além de empreender, você tem que saber
ser um administrador, né? Você tem que saber fazer um estoque bacana, tem que saber fazer uma logística bacana, ter um laço de amizade muito próximo com os fornecedores, fazer um leque de amizades muito interessante, muito próximo, né? Entender um pouco do mercado. Hoje, acredito que esteja um pouco mais fácil de você empreender, né? Porque existe hoje inúmeras ferramentas, mas para você ter essas ferramentas perto de você, você precisa se capacitar, você precisa entender, né, o que ela faz em cima do seu nicho de negócio, né? Hoje existe aplicativo para levar a mercadoria até você, que antigamente não existia, tudo era na raça, concorda? Tudo era na raça. Hoje está muito mais transparente, mas o nível de complexibilidade era muito grande. Eu conversei com uma pessoa de loja, praticamente do seu segmento, né? Que vende sapatos, camisa, boné. E ele me disse uma coisa bem engraçada. Ele disse, quem trabalha com venda trabalha para 3 pessoas. Ele me disse assim: trabalho para tirar o meu lucro, trabalho para fazer o investimento e trabalho para manter o negócio. Você trabalha para 3 pessoas, na verdade. E se você for um cara que não tem essa organização de negócio, você está fadado ao fracasso, né? É justamente embasado no que eu acabei de falar aqui. Se você não for um empreendedor com essa visão de negócio, você vai ficar ultrapassado, você vai ficar para trás. Então, além de você ter o produto, você tem que saber vender o produto. Além de vender, saber administrar o seu negócio, não é verdade? Porque para essa mercadoria chegar até você, existe uma logística muito grande. Então, quando você entrar no ramo de empreender, e algumas das suas mercadorias sejam distantes de você, não seja uma mercadoria que fique muito próxima a você, você precisa entender um pouco do mercado. Mas quando você faz o que gosta, tudo fica muito mais leve, tudo fica mais mais tranquilo. Que você chegou aqui numa energia que envolveu todo mundo, né? A alegria, tal, aquela coisa toda, mas nem tudo é flores. Então, deixa eu te perguntar, qual foi o seu maior obstáculo que você enfrentou? Eu até fiz aqui uma filinha, tá? Qual foi o maior obstáculo que você enfrentou no início da sua jornada como empresário e como conseguiu superar? Porque assim, no primeiro momento a gente passa por um obstáculo. E como sair desse obstáculo? Porque é esse obstáculo que dá o start para o sucesso. Então, eu tive meus altos e baixos, assim como qualquer um empreendedor, na verdade, porque não adianta chegar aqui falando que foi só vantagem. Não. Existem os fracassos também na vida do empreendedor. E foi através desses fracassos que eu pude entender e enxergar para chegar até aqui. Porque 12 anos de estrada não é para qualquer um, não. E você se permanecer no mercado altamente competitivo não é para todos. Então, eu tive meu momento de fraqueza. E nesse momento de fraqueza, eu fui buscar conhecimento. Eu me graduei. Né? Fui buscar uma graduação, depois de uns 10 anos sem estudar, eu fui buscar uma graduação em 2010 para poder entender um pouco justamente o que eu falei aqui do mercado. Então, eu fiz uma graduação de logística, né? Adquiri bastante conhecimento, fiz bastante amizade. Algumas pessoas foram professores meus, são meus amigos até hoje, inclusive meus clientes. Né? Alguns são clientes meus. Posso até citar o nome de algum aqui. Fica à vontade. Felipe, professor Felipe, grande amigo meu. Felipe, quando você vê essa matéria aqui, que foi de coração, viu? Em alguns momentos meus, eu cito seu nome, porque eu me identifiquei muito com a sua disciplina, né? Além de outras disciplinas. Mas assim, além de você desse querer entender um pouco mais do mercado e buscar novos horizontes, né, podemos dizer, eu me relacionei com pessoas, quer ver pessoas, e pessoas do bem, quer que as pessoas do bem cresçam junto com ela. Então, eu fiz um leque de amizade muito bom. Eu parto do princípio também que o dinheiro é uma consequência do que você vai fazer hoje na vida, porque se você não tiver umas amizades boas, né, do seu lado, se você não tiver uma mente boa, o que você conquistar não valeu de nada do que você tem hoje, porque tudo é supérfluo, entendeu? O dinheiro é uma consequência do que você faz.
além, para você fazer o que você faz hoje e ter uma caminhada de sucesso, você precisa entender um pouco de tudo isso que eu falei anteriormente, mas se você tem uma paz espiritual, você constrói uma família boa para estar do seu lado, amizades boas que você possa contar nos momentos de dificuldade, né? E amizades que te comprem, né? A pessoa... Não, claro, mas amizades boas, ele quer ver o sucesso da pessoa, entendeu? Amizades boas, ele compra o seu negócio. Ele compra, além de comprar, ele é o melhor... É a melhor, como posso dizer, porta de entrada do cliente chegar até você. Não existe, eu acho uma propaganda melhor do que um pós-venda de um amigo seu que comprou você. A você que acompanhou com a gente nessa noite bacana de quinta-feira, pós-feriado, espero que você tenha aproveitado bastante o feriado de ontem, acompanhando com a gente o programa. Quinta-feira a gente volta aqui nesse mesmo horário com um conteúdo novíssimo. Dia 9, nesse mesmo horário, eu espero por você. E amanhã estarei às 8 horas da manhã no programa Jonas Silva da Câmara FM. Te espero por lá. Um forte abraço e até lá.